Todas nós temos essa sede na nossa alma. E Jesus Cristo, Ele é o único capaz de preencher o vazio existencial que nós carregamos dentro de nós. E eu quero falar para vocês 5 passos para ter uma vida transformada. 5 passos que a gente aprende com a mulher samaritana e que o Senhor quer falar profundamente ao nosso coração hoje. A primeira coisa, para que eu tenha uma vida transformada pelas mãos do Senhor, eu preciso conhecer a Jesus. Repete comigo, conhecer. Sim. Você pode abrir a sua Bíblia. Olha, nem falei, como a gente já teve a história aqui, eu não vou ler a história inteira, porque vocês já tiveram a história lindamente narrada e dramatizada. Vocês gostaram? Amém? Só o começo, gente. Vocês não sabem o que está por vir ainda. É João de 1 a 30. João 4, de 1 a 30. Se você quiser abrir a sua palavra, eu vou citar alguns versículos para vocês. E quem desejar acompanhar, pode ficar à vontade. No versículo 10 está escrito o seguinte: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, pedirias e Ele te daria água viva. Quando Jesus chegou para aquela mulher, ela não tinha ideia de quem Ele era. E aí Ele fala então, se conheceras. Poxa vida, se você conhecesse. Igual aquela serva chegou lá para Naamã, olha, se você conhecesse lá na minha terra, onde existe um profeta de Deus, se você conhecesse. Talvez você tenha chegado aqui hoje e ainda não conhece Jesus, de fato. Mas essa conversa vai desenrolando. E no versículo 19, ela vira para ele e fala assim, opa, eu vejo que tu és profeta. Ela ainda não sabia quem de fato era Jesus. Mas ela já imaginou que ele era, não é um homem comum, mas ele é um profeta. E aí quando você corre um pouquinho mais, lá para o final, no versículo 26, a revelação mais importante da história, ela é realizada. Quando Jesus responde para ela, eu sou o Messias, aquele que havia de vir. Eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Então essa mulher, de não conhecer, passou a entender que ele era um profeta e passou a compreender que ele era muito mais que um profeta, que ele era o Messias, aquele que estava para vir. E a pergunta que eu te faço hoje, quem é Jesus para você? Muitas vezes a gente aprende com os nossos pais, com as pessoas na escola, sobre Jesus. Mas quem de fato é Jesus para você? Se você não tem essa certeza, eu quero te dizer algumas coisas que a palavra de Deus nos diz sobre Jesus. E eu quero começar com Mateus 16, de 13 a 15. Quando Jesus, ele vai para a região de Cesareia de Filipe, ele pergunta para os discípulos, quem os outros dizem que eu sou? E a resposta é, uns dizem que é João Batista, outros dizem Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Assim como essa mulher samaritana achava que ele era. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Então Simão Pedro, tomado pelo Espírito Santo, respondeu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Deixa eu te dizer, minha querida, e te apresentar a Jesus Cristo hoje, se você nunca foi apresentada a Ele, ou talvez você já venha há anos na igreja, mas ninguém nunca te disse, e isso nunca entrou no teu coração, quem de fato Ele é. Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o Verbo, a vida, a luz dos homens, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a ressurreição, Ele é a vida, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele é o pão da vida, Ele é o justo juiz, Ele é o Emanuel, o Deus conosco, Ele é um maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Glorifica o Senhor aí, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Talvez como Jó,
quando ele iniciou, lá no seu livro, ele diz que ele conhecia a Deus só de ouvir falar. E aí no final, ele diz que agora eu conheço de com ele andar. Hoje tem um convite para você. O Senhor quer andar contigo. Ele quer que você caminhe com Ele. Que você não o conheça só de ouvir falar, mas que você possa conhecê-lo de fato e de verdade no teu coração, quem Ele é, a soberania e o poder que está por trás do nome de Jesus, que é o nome que está sobre todo o nome. Amém? Então agora que você já conhece, se você não conhecia, você já foi apresentado a esse Jesus, porque Ele está aqui, Ele é real e Ele está presente em nosso meio. Nós vamos para a segunda coisa que eu quero dizer. Voltando no versículo 10, Jesus fala, se você soubesse, se você conhecesse, você faria o quê? Você pediria e Ele te daria o quê? Água viva. Água viva significa a presença do Espírito de Deus. Então a segunda coisa que a gente precisa para ter uma vida transformada é experimentar a presença. Repete comigo, experimentar a presença. Enquanto eu preparava essa palavra, o Espírito Santo me dizia que tem muitas mulheres que estão há anos vindo na igreja, vêm e vão para casa, mas nunca experimentaram a presença, o fluir do Espírito Santo nas suas vidas. E é o fluir do Espírito Santo que é capaz de fechar as brechas e as feridas emocionais no nosso coração. Não adianta só você conhecer quem é Jesus, você precisa reconhecê-lo como Senhor e Salvador da tua vida e precisa experimentar a presença que só o Espírito Santo pode te dar. Você precisa experimentar a água da vida, a fonte de água da vida que está aberta. Ela precisa ser derramada. Se você experimentar, você nunca mais terá sede. Foi isso que Jesus disse no versículo 14, que quem beber dessa água nunca mais terá sede, mas será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então no versículo 15, ela disse, dá-me dessa água. Existe uma condição e uma ação aqui. A verdade é que nada nesse mundo consegue preencher o vazio que só o Senhor Jesus, só a presença do Espírito Santo consegue preencher. Essa mulher, ela foi casada 5 vezes. Por que vocês acham que ela foi casada 5 vezes? Porque quando a gente não deixa o Senhor Jesus preencher o vazio da nossa alma, é como se nada nos satisfizesse. A gente vira mulheres eternamente insatisfeitas. E a gente acaba passando isso para as pessoas que a gente convive, colocando um peso às vezes muito grande nos nossos filhos, nos nossos esposos, nas pessoas que convivem com a gente. Porque não dá. Eles não vão ser capazes de preencher o vazio da nossa alma, por mais que eles se esforcem. O único que é capaz de preencher o vazio da nossa alma é Jesus. Por isso que existem muitas mulheres deprimidas, com crise de ansiedade, mulheres que têm acabado o casamento hoje, porque elas estão colocando um peso muito grande aonde elas não devem colocar. Primeiro, você precisa que Jesus preencha o seu coração. Aí depois você vai ser uma fonte a jorrar na vida das outras pessoas. Ninguém e nada nesse mundo pode de fato nos trazer felicidade. Eles são instrumentos de Deus, tudo é bênção de Deus para que a gente possa usufruir essa jornada da vida da melhor forma. Mas primeiro nosso coração tem que estar cheio da presença, precisa estar cheio do Espírito Santo, porque daí eu vou poder usufruir de um casamento, usufruir da maternidade, usufruir de uma profissão, usufruir do servir da forma correta.
Amém? Está escrito em João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É interessante que quando ela fala, ok, eu quero, e ela fala isso mesmo sem entender muito, porque ela ainda achava que era uma água de verdade. Ela ainda estava falando do natural, ela ainda estava falando do humano, mas ela fala, eu quero. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu acho que eu já contei um pedacinho. Eu me converti com 15 anos. Uma amiga, a pastora Vanessa, que estava aqui o mês passado, ela me convidou para ir na igreja. O Senhor já me tocou a primeira vez. E aí, depois de umas 2 semanas, era o retiro de carnaval e eu fui. E a palavra foi tão forte e falou tanto ao meu coração que eu falei para o Senhor, olha, não estou entendendo nada, porque eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica antes. Eu não sabia o que era aquele povo falando em língua estranha, o que era aquele mover. Eu falei, o que é isso? Eu falei, olha Deus, eu não sei, não conheço Bíblia, não conheço versículo de cor, não conheço nada. Mas eu falei, se o Senhor tem isso, e o Senhor tem algo para a minha vida, eu quero. E naquela noite o Senhor me batizou no Espírito Santo, sem ter sido batizada nas águas, sem conhecer nada da palavra de Deus. Como essa mulher, talvez eu não entendi o que era aquela água, mas eu disse, eu quero, Senhor. E quando ela disse eu quero, é interessante que Jesus não deu a água para ela. Sabe o que ela fez? Sabe o que ele fez? Ele pede para ela chamar o quê? O marido. Por que Jesus fez isso se ele sabia que ela tinha casado com 5 maridos? E aí a gente vai para o terceiro passo. Sabe por que Jesus fez isso? Porque ele precisava limpar o lixo emocional que havia dentro dela. Então repete comigo, ser livre dos lixos emocionais. Então, para ter a sua vida transformada, você precisa conhecer a Jesus, você precisa ser cheia do Espírito Santo e você precisa ser livre dos lixos emocionais. Jesus precisava que ela confessasse a sua dor, confessasse os seus rótulos, confessasse aquilo que estava errado na vida dela, jogasse para fora, vomitasse aquilo para fora, para que aquilo saísse do coração. Sabe por quê? Porque quando a gente não tem Jesus no nosso coração, a gente vai enchendo esse vazio com as coisas desse mundo, com os traumas, com as feridas, com a falta de perdão. E sabe o que vai acontecendo quando a gente vai enchendo o nosso coração com isso? Essa vai virando a forma pela qual eu enxergo o mundo e eu enxergo a mim mesma. É como se a gente usasse uma lente suja e aí eu não enxergo mais quem eu sou. Porque eu me enxergo através da ótica do lixo que existe dentro da minha alma. Então, para que essa mulher tivesse de fato a vida transformada, Jesus, eu preciso que todo esse lixo saia do seu coração. E sabe qual é a melhor forma de um lixo emocional sair do nosso coração? A gente confessando ele, colocando para fora. Claro que você tem que colocar isso para fora para Jesus, minha querida. E eu queria que você fizesse isso agora. Pega as suas 2 mãos. Assim. Você vai levar seu coração. E aí você vai fazer como se você estivesse arrancando. Arranca. Agora você vai olhar para as suas 2 mãos. Olha para as suas 2 mãos. E eu quero que você olhe para você e deixe o Espírito Santo te mostrar quais são os lixos emocionais que ainda existem aí. O que você tirou aí de dentro do teu coração? Quais são os lixos emocionais que você ainda precisa entregar para o Senhor? Trauma, frustração, pecado, falta de perdão. Fecha os seus olhos um pouquinho. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. Eu estou aqui falando com vocês, mas é Ele. É Ele. É Ele que sonda e conhece os corações. Ele sabe. Deixa Ele te revelar o que precisa limpar o seu coração hoje, para que a presença dEle seja real. O que está impedindo você de viver a vida que Ele sonhou? O que está te travando, te bloqueando? Pode abrir os seus olhos.
Guarda isso, a gente vai usar no final. Quero te dizer que você não é nenhum desses rótulos que talvez esse lixo emocional tenha te feito achar que você era. A sua identidade está em Cristo. Você é filha amada, perdoada, salva, livre. Você é livre. Se o Senhor nos libertar verdadeiramente, seremos livres. Você é livre em Cristo. Mas você precisa confessar os seus pecados. Confessar aquilo que está tomando espaço no teu coração. E o quarto passo: eu preciso ter um relacionamento com o Senhor em espírito e em verdade. Repete comigo: em espírito e em verdade. Depois que ela passou por esse processo de conhecer Jesus, de entender que ela precisava ser cheia do Espírito Santo, beber dessa água, ser livre desse lixo tóxico emocional que ela tinha, ela perguntou: tá bom, Jesus, então como que eu tenho que me relacionar? Como eu devo adorar? E aí Jesus disse para ela: olha, está chegando a hora, na verdade já chegou, e que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é um local, não é um espaço, não é uma denominação, não é uma doutrina, mas é em espírito e em verdade. Aonde você estiver, na tua casa, de joelhos, servindo na sua casa, sua família, servindo na igreja, no seu trabalho, em qualquer lugar, em espírito e em verdade. E só que você só consegue adorar ao Pai em espírito se você for cheia da água. Então você precisa daquele passo antes, você precisa ser cheia para poder adorar o Pai em espírito e em verdade. Verdade, integridade do coração, com inteireza. Não por aparência, não para mostrar para os outros, mas em verdade, verdade, verdade. Chega de ser superficial. Como a gente tem visto igrejas cheias de pessoas superficiais, que levantam as mãos, mas o coração ainda está cheio de lixo tóxico. O Senhor procura adoradoras que desejem adorá-lo em espírito e em verdade. Você deseja adorar o Pai em espírito e em verdade? Dá um glória a Deus aí onde você está, então. Aleluia, Jesus. Nós desejamos, Pai, te adorar em espírito e em verdade, Senhor. E o quinto passo. Então agora ela já entendia que ela tinha que adorar em espírito e em verdade. E quando ela já sabia que ele era o Messias, que ele era o Cristo, na conversa, todo aquele lixo emocional já tinha ido embora. Ela já se sentia filha, já se sentia amada. Ela falou: nossa, ele está mudando a minha vida, ele está transformando a minha história. Os discípulos chegaram lá pertinho e nem ousaram perguntar para Jesus nada. E quando ela percebeu que eles chegaram, ninguém precisou pedir nada para ela. Ela já sabia. Ela largou os seus cântaros de água e saiu correndo. Correndo para quê? Para anunciar que Jesus, o Cristo, estava ali. Ninguém precisou passar para ela e falar para ela: olha, é o seu propósito, você vai ser uma missionária. Não! O encontro com Jesus fez ela entender que de uma pecadora, de uma mulher excluída pela sociedade, uma mulher que ninguém se importava com ela, que tinha que ir pegar água no poço no horário diferente dos outros, porque ela não aguentava mais a dor, as chacotas, ela não aguentava mais o desprezo, a humilhação. Quando ela se encontrou com Jesus, ela entendeu que o amor dele é o que supre as feridas emocionais. A vida dessa mulher foi transformada e ela quis anunciar ao mundo que Jesus era o seu Salvador e que ele poderia transformar
histórias. Sim, a samaritana, de pecadora a missionária, porque Jesus marcou um encontro. E o Senhor Jesus marcou um encontro com você aqui hoje. E eu queria que você fechasse os olhos, porque a gente vai orar. Eu queria que você se perguntasse nesse momento: será que eu conheço Jesus de verdade? Será que eu reconheço como Cristo, o Salvador, aquele que estava para vir, o Messias, o Rei? Será que de fato Ele é isso para a minha vida? Ou Ele é apenas um profeta? Alguém importante que viveu? Você de fato já entregou a sua vida para o Senhor Jesus? Se você nunca fez isso e gostaria nesse dia de entregar sua vida para o Senhor Jesus, faça um sinalzinho com a sua mão, porque eu quero orar por você. Amém. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta. Talvez você venha na igreja há muitos anos, mas de fato você nunca experimentou a presença pura, aquela que lança fora todo medo, a presença que invade a nossa alma. E você deseje mais do Senhor, que você aí no seu íntimo você possa dizer: eu quero. Talvez você ainda seja cheia de feridas emocionais, de lixos emocionais, de coisas que ainda ferem a sua alma, ferem o seu coração. E você fala: Senhor, eu quero entregar no teu altar tudo aquilo que me intoxica, que me impede de ser tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim. Eu queria que aí no seu lugar mesmo, onde você estiver, você deixasse o Espírito Santo falar ao seu coração, enquanto o louvor canta mais uma vez o refrão dessa música.